Senhor há de vir. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma palavra bem clara: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Meus irmãos, é uma certeza evangélica, isto é, o Senhor virá numa hora que a gente não sabe, num dia que a gente não espera. Este mundo é passageiro, tudo passa. Tudo passa. Passam a juventude e a beleza, passam a saúde e o vigor, passam os cargos, os aplausos e aquilo que hoje é importante passam também as dores, os problemas, sofrimentos, humilhações, as noites intermináveis, tudo passa, a figura deste mundo passa, mas aquilo que nós fazemos por amor a Deus, dura para a eternidade. É esta a nossa fé, é esta a nossa esperança, isto é, aquilo que a gente faz por amor a Deus. Isso é o que verdadeiramente importa. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 24 de São Mateus, nós vemos esses dois servos. E o que diferencia um servo do outro, isto é, o servo bom do servo mau, o que diferencia os dois servos não é inteligência, não é a capacidade de fazer coisas, não é o lugar que cada um ocupa na casa, não. É o pensamento de um deles: o meu Senhor está demorando. E aí ele começa a bater nos companheiros, ele começa a comer e beber. Isto é, eu ainda tenho tempo, o Senhor está demorando. Isto é, quando nós temos a ilusão de que nós temos tempo, podemos nos entregar à loucura de protelar, de postergar, de deixar para depois a nossa conversão, que afinal de contas, eu ainda tenho tempo. Mas quem sabe,
que não tem tempo, que o Senhor virá num dia que a gente não sabe, numa hora que não espera. Quem sabe que não tem tempo, vigia, fica acordado. E vigiar, meus santos, biblicamente falando, não é ficar pensando constantemente, olhando o relógio o tempo todo, para ver se consegue adivinhar a hora que o Senhor vai chegar. Não. Vigiar é cumprir bem aquilo que lhe cabe, é fazer bem aquilo que faz parte da sua responsabilidade, é amar enquanto há tempo, é perdoar enquanto há tempo, é se converter enquanto há tempo, é rezar pelas pessoas por quem precisamos rezar enquanto há tempo. Isso é vigiar. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, constantemente vivemos nesta atitude de atalaia, de vigilância, de fazer o melhor possível neste tempo que me é dado, neste hoje que me é dado. E Santa Mônica, cuja memória hoje celebramos, é um exemplo disso. Ela soube aproveitar o tempo que lhe foi dado. Ela viu os anos se passando e não perdeu a oportunidade de aproveitar aquelas circunstâncias, rezando e amando a Deus, com o seu marido e principalmente com o seu filho Agostinho, por quem ela tanto sofreu e por quem ela tanto rezou. Ela rezou, ela intercedeu, ela derramou lágrimas, ela perdoou, ela aconselhou. Sim, porque imaginem aqui, atendo-se a Santo Agostinho, o que ele fez, os desgostos que ele tinha dado, se mergulhando em filosofias pagãs, e Mônica rezando pelo seu filho, intercedendo por ele, vai à procura dele, ele mente e deixa a mãe sozinha no porto de Cartago, vai para Roma. Ela perdoa o filho e continua rezando por ele, e vai até a sua procura. Isto é, ela não sabia quando Deus ia agir, mas ela esperava em Deus. Esperava em Deus não de braços cruzados, esperava em Deus agindo, rezando, intercedendo, se sacrificando, derramando lágrimas, aconselhando, mas esperando a graça. Deus parecia tardar. Por quê? Porque o tempo passava e Agostinho parecia não só não melhorar, como parecia piorar. Mas Deus nunca se atrasa, meus santos. Nós não sabemos o dia nem a hora da sua chegada. Nós não sabemos o dia nem a hora da sua ação. Mas nós sabemos que Deus nunca se atrasa. Demora de Deus é bem diferente de abandono de Deus. Segundo o tempo de Mônica, pode ser que ela experimentasse uma demora de Deus, mas ela sabia que não era abandonada por Deus. Aquilo que se aplica à vinda do Senhor no fim dos tempos, se aplica a tudo na nossa vida espiritual. Nós não sabemos o dia, nem a hora de a graça de Deus ser concedida. Nós não sabemos o dia, nem a hora em que Deus infundirá de uma maneira nova e poderosa a sua graça e transformará o nosso coração. Mas nós cremos firmemente de que Deus não nos abandona
de que Deus ouve as nossas preces e de que Deus leva em consideração as nossas súplicas. Isso fez com que Mônica, durante tantos anos, embora não visse a ação de Deus, acreditasse, cresce que Deus estava agindo e ela se manteve vigilante. Imagine se ela dissesse como aquele servo mau: meu senhor está demorando. Isto é, já me cansei de esperar. O servo mau parou de vigiar e começou a bater nos empregados, a comer e a beber. Isto é, caiu no pecado. Se Mônica se cansasse de esperar e dissesse: Deus está demorando. Já rezei tanto, já fiz tantas novenas, já fiz tantas orações, já fiz até jejum, e nada aconteceu. E aí você se entrega ao mundo, vira as costas para Deus. Mônica, Santa Mônica, nos ensina: não desista. Pode ser, meu santinho, que você tenha alguém por quem rezar. E eu espero que você tenha. Seria muito triste que você não tivesse ninguém por quem rezar. Isso seria um sinal espiritual muito negativo, porque indicaria uma possível ausência de caridade, porque pelo menos pela conversão dos pecadores, mas não só pela conversão dos pecadores, mas pessoas concretas por quem você reza. Amigos que você sabe que não vivem em estado de graça. Seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido, afilhados seus, sobrinhos. Você tem família, meu santo. Você tem o seu vizinho, a sua vizinha. Pelo amor de Deus, vamos ter um coração de pai e de mãe. Maternidade e paternidade espiritual. Então tenho certeza que você tem pessoas por quem rezar. E Santa Mônica diz a você: não desista. Pode ser que você não veja a ação de Deus, mas Deus está agindo no silêncio, no escondimento, aos seus olhos. Mas Deus está agindo. Continue rezando, intercedendo, oferecendo pequenas penitências. Se Deus lhe der a graça, imagine, derramando lágrimas. É um sinal de grande caridade. Chorar, pedindo a graça da conversão das pessoas por quem você reza, ou até mesmo pela sua conversão, pela mudança da sua vida, pelo desapego de coisas que não acrescentam nada a você. E saiba que você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas no momento certo a graça chegará. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor virá. Mas Ele não vem apenas para julgar. Ele não vem apenas no fim dos tempos, mas Ele vem em cada ocasião da nossa vida. Então, com toda essa confiança, peça a intercessão de Santa Mônica, que se viu tentada, com certeza, a cair no desânimo, porque rezou anos pela conversão do filho, e o filho nem sinal dava de mudança, mas quando mudou, não apenas se tornou católico, como ela queria, se tornou santo, um dos maiores santos e doutores da igreja. Se converteu não apenas se tornando católico, mas foi feito bispo, ao ponto de, na cidade de Óstia, juntamente com outro filho, Navígio, ela com os 2 filhos, disse: eu já posso morrer, porque a única coisa que eu esperava já aconteceu, era ver-te cristão, e vejo-te cristão e servo de Deus. A mim,
a este corpo, vocês podem enterrar em qualquer lugar, mas eu peço, não se esqueçam de mim no altar. Aquela que tanto tinha rezado por ele, pede, não se esqueça de mim no altar. Reze por mim na Santa Missa. Eu estou em paz. Meus irmãos, Santa Mônica é um exemplo da mulher que sabe o valor da oração, do cristão que sabe o valor da oração. Ela que tanto rezou pelo marido e pelo filho, agora, pertinho da morte, ela pede, agora rezem por mim, porque ela sabe o valor da oração. Meus irmãos, você tem rezado também por aquelas pessoas que passaram pela sua vida? O padre que batizou você é vivo? Imagina, ele fez você nascer para Deus. Você já rezou algum dia por ele na Santa Missa? Seus pais, seus avós, pessoas que lhe fizeram bem ou que fizeram bem à sua família, o padre que lhe deu a primeira comunhão, o bispo que o crismou, o padre que abençoou o seu casamento, pessoas que passaram pela sua vida e que lhe fizeram o bem, ou pessoas que passaram pela sua vida e lhe fizeram o mal. Você tem rezado por essas pessoas? Ah, padre, mas elas já morreram há tantos anos, se não estiver já no céu. Meu santinho, para Deus não existe tempo. Imagine se você se empenha a rezar, por exemplo, pelo padre que o batizou. E Deus sabendo que no dia 27 de agosto de 2026, você se colocaria em oração constantemente por aquele padre que morreu em 1996, Deus antecipadamente pode aplicar a ele as graças que você ainda iria alcançar ao rezar por ele. Então reze. A sua obrigação de caridade é rezar. Rezar pelos vivos, rezar pelos mortos, porque nós não sabemos, meus santos, o dia nem a hora que a graça vai chegar, mas no momento certo ela chega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.